Fala galera, professor Eris Barros, vamos lá, mais um vídeo comentando a lei de lavagem de dinheiro, tá? Seguindo aqui a ordem sempre da minha apostila de legislação extravagante comentada. Vou comentar agora o artigo 2º da lei. Olha o que o artigo 2º vai nos trazer. Fala o seguinte: o processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei. 1. Obedecem às disposições relativas ao procedimento comum, aos crimes punidos com reclusão da competência do juiz singular. Quanto a isso aqui, pelo menos na parte de legislação extravagante, você não precisa se preocupar muito, tá? Atente-se a quê? Duas coisas. Crimes ao procedimento comum, dos crimes punidos com reclusão e juiz singular. Bem simples, tá? Vamos para o item 2. O inciso 2, desculpa, ele fala: independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente, né, para os crimes previstos nesta lei, a decisão sobre, aí eu tenho a unidade do processo e o julgamento. Vamos lá, eu falei para você que o crime de lavagem de capitais, ele é um crime autônomo. Ele é um crime autônomo. Ele é um crime independente. Porém, ele é acessório. Ele é parasitário. Ele depende da existência de outro crime. Mas cuidado, ele não depende do processo e julgamento desse crime anterior. Eu tenho, por exemplo, um tráfico de drogas que produziu um bem, um valor, um direito ilícito e foi lavado. Agora, entenda, para que haja o crime de lavagem, necessariamente houve uma infração penal antecedente. Portanto, a lavagem é um crime parasitário em relação à infração penal antecedente. Mas a lavagem, ela será julgada, ela será processada, mesmo que esse tráfico não venha a ser processado. Mesmo que ele não venha a ser apurado, melhor dizendo. Portanto, repetindo aqui o que diz o dispositivo legal: o processo e julgamento dos crimes previstos nessa lei independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes. O crime de lavagem depende da existência de uma infração penal antecedente, mas o crime de lavagem não depende do processo e julgamento, tá? Outro ponto: cabe ao juiz competente para os crimes de lavagem de capitais decidir sobre a unidade do processo ou não. Beleza? O inciso 3 vai dizer: processo e julgamento dos crimes previstos nessa lei, 3, são de competências da Justiça Federal, e traz as linhas A e B. Vamos lá. A regra é que a competência para julgar os crimes de lavagem é da Justiça Estadual. A Justiça Estadual é a justiça competente. Porém, será de competência da Justiça Federal quando? Item A. Quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Beleza? Nesse caso, é da Justiça Federal. 2. Quando a infração penal antecedente for competência da Justiça Federal. Também. Nesse caso, também será da Justiça Federal. Inclusive, eu coloquei aqui no nosso material uma súmula, a súmula 172 do STJ, que é dentro desse mesmo entendimento. Portanto, a regra é que é da Justiça Comum, de forma excepcional, será da Justiça Federal nesses casos, tá? Nesses casos. Vamos comentar o parágrafo 1º do artigo 2º. Ele vai dizer: a denúncia será instruída com indício suficiente da existência da infração penal antecedente. Ou seja, é necessário, sim, indício suficiente da existência da infração penal antecedente. Sendo puníveis os fatos previstos nesta lei, lavagem, né? Ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Olha que legal. O crime de lavagem, ele depende da existência de outro crime. Porém, o crime de lavagem, para ele ser punido,
basta que o crime antecedente seja típico e ilícito. Você sabe muito bem que para existir um crime é necessário que o fato seja típico, a ilicitude e a culpabilidade. Porém, a lei fala o seguinte, ainda sendo puníveis os fatos previstos de lavagem, no caso, né, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor. Digamos que ninguém sabe quem foi o autor do crime antecedente. Ainda assim, aquela pessoa que executou os crimes de lavagem de capitais será responsabilizada, mesmo que desconhecido o autor, porque eu estou punindo a lavagem. Lembra, o crime de lavagem é crime autônomo independente. Ou isento de pena. Imagina, por exemplo, que você sabe quem é aquela pessoa que praticou o tráfico de drogas, por exemplo, e ele é um menor de idade, cara. Nesse caso, ainda assim será punido, será responsabilizada aquela pessoa pelo crime de lavagem de capitais. Ou extinta a punibilidade, né, da infração penal. Ou extinta a punibilidade. As formas, as hipóteses que extinguem, né, que ocorre a extinção da punibilidade, estão no artigo 107 do Código Penal. Dentre elas, mesmo que o agente tenha morrido, mesmo que haja indulto graças à anistia, que não cabe no tráfico, né? Mesmo em razão da prescrição, decadência, perempção, mesmo nesses casos, serão punidos os crimes de lavagem de capitais. Lembra, o crime de lavagem de capitais ele é autônomo e independente. Ele será punido mesmo que desconhecido o autor da infração penal antecedente, mesmo que isento de pena ou que tenha ocorrido a extinção da punibilidade. Daí mais um comentário para você sobre a lei de lavagem de capitais, artigo 2º, e aí visurado para você. Não esquece, tá? Deixa seu comentário, deixa seu like, que nós vamos seguir aí forte nessa luta, beleza? Valeu, forte abraço!